Iniciando aí mais um tempo. Vou esperar o pessoal chegar. A graça e a paz do Senhor para quem for chegando, vai dando um alô. Graça e paz, Franciele. Hoje será a nossa última aula essa sequência que fizemos. E depois nós vamos aí, vamos conversar hoje. Essa aula de hoje eu gostaria da opinião de vocês, para a gente poder estar fazendo outras aulas. Podemos fazer também algumas lives. Quero ver se eu posso contar também com o pessoal que trabalha com libertação, para a gente poder pensar. Então hoje eu gostaria muito que vocês interagissem comigo. Amém? A graça e paz para quem está chegando. Para a gente não parar, para a gente continuar aí trabalhando esse tema. E eu estou querendo aí chamar algumas pessoas para estar trazendo aí uma mensagem aí sobre libertação também. Amém? Hoje nós vamos iniciar essa aula falando sobre discernimento. Discernimento, algo que nós precisamos muito. Todo intercessor, todo libertador, todo pastor, todo servo precisa de discernimento. Então a gente vai fechar essa aula falando um pouco por que da importância do discernimento. O que o discernimento pode nos ajudar no Ministério de Libertação, no Ministério de Intercessão, especificamente no Ministério de Cura Interior. O que o discernimento pode fazer para nos ajudar? E como a gente pode adquirir também o discernimento? Amém? Esperar mais um pouquinho para a gente iniciar. Mariana, paz do Senhor. O Gino, nossa Gino, quanto tempo! A paz do Senhor, eu te acompanho pelas redes sociais, Gino. Deus te abençoe. A paz, filho. Carmen está aí, que eu já vi. Giselma também está aí. Mariana está aí, já falei com a Mariana. Então hoje nós vamos falar sobre discernimento, amém? Eu vou iniciar a aula e vou falar de novo para vocês. Pensar, a gente termina hoje, foi combinado de dar 5 aulas, então a gente termina essas 5 aulas hoje. Eu quero que vocês dêem opinião, tá bom? Se vocês têm algum tema legal que vocês querem que daqui a um mês a gente volte, a gente pode fazer umas lives para estar conversando sobre outros temas. Então eu queria que vocês interagissem, que vocês colocassem aí dúvidas, algumas coisas que vocês queriam para a gente fazer na próxima sequência de mais 5 aulas. Amém? E a gente pode chamar também pessoas para estar, que trabalham com libertação, para estar junto com a gente aí nesse tempo. Amém? Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse tempo e para que a gente aprenda um pouquinho mais do Senhor. Senhor, queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor esse tempo de estudo que teremos aqui, já pedindo para que o Espírito Santo esteja conosco. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, nesse tempo de estudo, nesse tempo de aprendizado. Alcança cada pessoa que está assistindo e que esse discernimento chegue nelas hoje, ó Pai. Que elas saiam diferente dessa aula, em o nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e agradeço, porque sei, Pai, que a Tua mão já está liberando esse discernimento sobre cada um e cada uma. Amém. Amém? Então vamos lá, hoje nós vamos falar de discernimento. Eu vou ler um versículo que está em Provérbios 2:1, que diz assim: o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento.
Então, olha que interessante. Nós sabemos aqui que quem dá a sabedoria é o Senhor. Nós podemos ter o conhecimento que nós tivermos, podemos ler livros, podemos estudar muito, mas a sabedoria vem do Senhor. E também ele diz que da boca dele, a palavra diz que da boca de Deus é que vem o discernimento. Então, por mais que a gente queira às vezes discernir algumas coisas, a gente não consegue, porque não vem de nós, vem do Senhor. É claro que algumas pessoas têm o dom do discernimento. Eu conheço pessoas que têm um dom de discernimento assim incrível. Quando elas você começa a conversar, ou você tem um sonho, alguma coisa, ela discerne aquilo de forma muito natural, porque ela já tem esse dom. Mas nem todos nós temos esse dom de discernimento. Mas como nós sabemos que quem dá a sabedoria e da boca de Deus vem o conhecimento e o discernimento, nós podemos pedir para o Senhor. Então talvez você diga assim, pastora, mas eu não tenho esse dom. Mas olha o que a palavra está dizendo. O Senhor é que dá a sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e o discernimento, né? Então todas as pessoas envolvidas na obra do Senhor precisam ter discernimento. Não dá, meu irmão e minha irmã, para ser um intercessor, uma intercessora, um libertador, sem ter um pouquinho de discernimento. Por quê? Acaba sofrendo, porque não sabe discernir algumas situações. Às vezes até desiste. Não estou conseguindo entender, isso aí está meio estranho. A pessoa não quer nem continuar mais no ministério de ou intercessão, né? Ou então de libertação. O termo discernir quer dizer distinguir, separar, julgar. Isto é, fazer distinção corretamente, tomar uma decisão correta. Então, quando você tem o discernimento, esse discernimento, como eu disse, que vem do Senhor, você consegue tomar decisões corretas. O discernimento, ele mostra-se como um conhecimento sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque é o Espírito Santo, né, que concede esse discernimento para julgar, para discernir para nós. É por meio do Espírito Santo que nós recebemos. Então, se eu e você, se nós cremos, né? Se nós acreditamos que o Senhor é que dá sabedoria, que da boca dele procede o conhecimento e também o discernimento, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir a Deus. E Deus, por meio do Espírito Santo, ele vai liberar esse discernimento para nós, né? O que acontece? O Espírito Santo dá a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Nós sabemos, irmãos, quando você é uma pessoa que você tem o Espírito Santo e que você pede a Deus para que ele te dê o discernimento, você sabe quando é o bem e o mal que está perto de você. Ainda que o bem e o mal esteja travestido de bem, né? Ainda que o mal esteja travestido de bem, ou seja, esteja ali demonstrando para você ser uma coisa boa. Mas quando você tem um discernimento, ou você não tem, mas você pede a Deus, você sabe, você consegue distinguir e você tem paz naquilo que você vai distinguir. O discernimento, ele faz a diferença entre o certo e o errado. Quando a gente... quantas vezes você já não se viu em situação assim? Alguém chega em você, pede uma oração ou faz uma pergunta e aí às vezes você fica meio confuso se você sabe se está certo ou está errado. Porque às vezes a gente entende, a gente acha que porque o mundo, a organização mundo, lembra que a pastora fala muito de organização mundo? A organização mundo, ela tem uma ideia sobre aquele assunto. E aí você fica em dúvida. Só que o que a palavra de Deus diz? Quando você tem um discernimento, você já sabe que ali tem uma organização por trás para manipular a sua ideia, manipular os seus pensamentos. Quando a gente tem discernimento, a gente pede para Deus, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, me ajuda a discernir, me ajuda a discernir. Muitas vezes já aconteceu isso comigo. No momento de estar fazendo uma libertação, e já aconteceu comigo de eu pegar e falar para a pessoa assim, pode parar agora, para agora, em nome de Jesus, para com a palhaçada, porque não tinha nada de demônio, era show mesmo, tá? A gente tem trabalhado com libertação, então a gente sabe
Então, às vezes parece uma coisa assim, nossa, porque a pastora falou aquilo. Infelizmente, às vezes a pessoa está com a alma tão doente, está com a alma, como eu disse para vocês, que às vezes você pensa que a pessoa está endemoniada e ela não está, é a alma dela que está doente, ela quer chamar atenção de alguma forma. Ela precisa chamar atenção e aí ela começa a fazer de tudo. Teve um caso que me chamaram, né, e falaram pra mim, falaram, a gente já fez de tudo, e essa pessoa não para de todo dia fica, a gente expulsa o demônio dela e volta, expulsa o demônio dela e volta, expulsa o demônio dela e volta. Falei, vocês já, primeira coisa, vocês perguntaram pra ela se ela quer ser liberta? Primeira coisa, irmãos, não fique expulsando o demônio de quem não quer ser liberto. Você vai entrar em guerra e vai sofrer, vai tirar todas as suas energias. Você vai perder as suas energias. Primeira coisa, é claro, né? Se a pessoa vai para a igreja, chega lá, ela passa por essa situação, com certeza, com todo carinho, cuidado, você vai lá, você vai tirar ela da igreja. Primeira coisa, dentro da igreja não é lugar de ficar fazendo show. Primeiro discernimento que você tem que ter. Vai expulsar demônio? Sempre tem uma salinha na igreja, tem um espaço na igreja que você pode levar essa pessoa para lá. Quem tem que ficar chamando a atenção na igreja das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Então, se a pessoa está ali fazendo algum tipo de coisa, ou se ela tiver mesmo manifesta ou não, tira ela da sala. Como já aconteceu comigo, que eu falei para vocês. As pessoas estavam já há um tempo com essa pessoa e ela não conseguiam. Aí falaram, pastora, pelo amor de Deus, ajuda a gente, porque a gente não sabe mais o que faz. Eu falei, vocês pediram discernimento para Deus? Para saber se essa moça está realmente com endemoniada ou se essa moça está com uma doença na alma? Está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra, está precisando desabafar. Você já, porque ela queria chamar atenção. E aí, então, eles falaram não. Eu falei, então, vocês vão orar. Eu vou lá com vocês, mas nós vamos orar e vamos pedir para Deus discernimento dessa situação. Para que Deus possa nos ajudar a ajudá-la. Porque, às vezes, irmão, nós vamos atrapalhar mais a situação da pessoa. Então, nós fizemos essa oração e fomos até lá. Oramos, falando, Deus, nos dá discernimento. Quando nós chegamos lá, né, a mãe dela pegou, nos recebeu muito bem e tal. E aí eu falei, cadê onde que tá, né? Ela falou, ela tá no quarto, mas como é que ela tá? Não, ela tá bem, ela hoje não teve nada, tal, né? Aí, mas a senhora vai orar? Não, a gente veio aqui para conversar com ela um pouquinho, né? E aí, irmãos, quando a gente entrou no quarto, quando eu coloquei o pé na porta do quarto, ela já começou a manifestar. E aí eu disse, né, na hora da libertação, a gente já percebeu ali que ela estava querendo mesmo. Aí você fala assim, mas como que é, pastora? A pessoa, se ela está fazendo isso, não é o demônio que está fazendo também? É confuso, né? Você fica pensando, mas né, a pessoa normal vai fazer? Então, irmãos, é aquilo que eu disse, normal, uma pessoa normal não vai fazer. Mas não quer dizer que aquela pessoa está totalmente endemoniada. É claro que o diabo usa aquela situação, usa aquele momento para ele poder fazer ali aquelas palhaçada que ele faz. Mas aí quando eu fui orar por ela, eu comecei a orar por ela, e aí eu disse assim, olha, em nome de Jesus, né? Se for demônio, se não for, ela caiu de joelho e começou a chorar. Eu nem tive muito. Ela começou a chorava e não parava de chorar. E eu disse, a alma dela tá doendo, gente. A alma dela tá doendo. Aí vamos lá ver o caso dela. Ela tinha sido abandonada de um casamento já de muito tempo. Ela não aceitava ter sido trocada. Então, o que ela falava? Foi o diabo que levou meu marido. Então, para chamar a atenção, dizer que a mulher que levou o marido dela era um demônio. Entendeu? Então, chamando a atenção para chegar também no ouvido do marido, aquelas coisas todas. No final, irmãos, nunca mais essa mulher ficou endemoniada. O problema dela era alma. Ela queria o esposo de volta. Ela estava triste porque ela estava se sentindo trocada. E aí eu fiz a libertação com ela, conversei e falei, filha, não te maltrate mais. Não faça isso com você. Não faz isso. Você está se maltratando. O seu marido já te maltratou. A situação que você está vivendo, você já se maltratou.
Não deixa mais, não faz isso com você. Então ela estava fazendo com ela, não sei se vocês estão entendendo, mas tudo que ela queria era um abraço. Tudo que ela queria era desabafar, era falar o que estava acontecendo. Ali naquela hora ela falou, jogou fora, falou tudo. E quando ela fazia isso, para vocês terem uma ideia, ela não, eles falavam que ela estava endemoniada, mas ela quebrava as coisas. Ela não tinha, assim, atitudes de uma pessoa endemoniada. As coisas que ela fazia eram coisas de uma pessoa perturbada. Perturbada, entendeu? Ela estava perturbada, ela precisava tratar a alma dela, tirar aquela ferida que estava doendo muito. E para a gente poder entender isso, se você não tiver discernimento, você vai ficar ali com ela. Aí você se desgasta, porque você perde as suas energias. Ela se desgasta e ela não tem uma ajuda para sair daquela situação. Então, por isso que o dom do discernimento, ele faz a diferença, ele faz a gente distinguir entre o certo e o errado. Ele também nos ajuda a tomar uma decisão certa. Às vezes você toma uma decisão e fala, nossa, como que ela tomou aquela decisão? Não foi eu, não foi você, foi o Espírito Santo de Deus que por meio da nossa oração liberou sobre nós o discernimento para tomar aquela decisão certa. O discernimento, irmãos e irmãs, também nos faz ouvir. Olha, todo libertador, todo intercessor precisa ter ouvido para fazer o julgamento correto. Você precisa ouvir a pessoa. De preferência, fale um pouco e ouça, porque a pessoa precisa falar, porque ela falando, você com o dom do discernimento, você vai ajudá-la. Ele também revela caráter. O dom do discernimento revela caráter. Há muitas pessoas que não estão endemoniadas, elas estão com caráter deformado. Mente, vive mentindo. Não consegue trabalhar com as coisas corretas. O caráter dela é deformado. Ela não consegue, se ela, como que eu posso dizer para você? Se ela for no mercado comprar alguma coisa e o caixa devolver para ela um dinheiro a mais, ela não consegue devolver aquele dinheiro. Ela não tem na mente que aquele dinheiro vai faltar no caixa daquela moça que está ali trabalhando o dia inteiro. E depois, quando for fechar o caixa, aquela moça vai ter que colocar aqueles 10 reais no bolso dela. A pessoa que não tem caráter, ela pega o dinheiro e fala, nossa, que legal! E leva o dinheiro, só que a mocinha lá, que ganha o salário dela pouquinho, esses 10 reais vai faltar. Então, às vezes você está trabalhando com pessoa, você está trabalhando na intercessão, você está trabalhando na libertação e a pessoa não está endemoniada, ela está com o caráter deformado. Ela mente, ela dissimula, ela, como que eu posso dizer? Ela é manipulador. Ela manipula para poder tentar resolver aquela situação. Isso não é demônio, irmãos, isso é mau caráter, é tratar o caráter da pessoa. Não adianta, nossa, mas como pode, né? A pessoa tá ali desse jeito, ela precisa ser liberta. Não, precisa tratar o caráter dela, precisa parar de mentir, parar de dissimular, parar de querer ficar o tempo todo manipulando para poder conseguir, para poder, Não é demônio. Por isso que eu digo para vocês que libertação, 10% é demônio. 90% é alma, como eu disse, é caráter, é doença mesmo, às vezes no próprio corpo. Não sei se eu já comentei com vocês nessas aulas também, que teve pessoa que estava tendo umas reações, e aí falaram, ela está endemoniada, e ela não estava endemoniada, ela estava na menopausa. Começou a ter umas reações que a menopausa causa, e depois que ela começou a tratar da menopausa, tomar hormônio, ela melhorou. O problema dela não era nada a ver com demônios. Então, às vezes, a igreja, a maneira que a igreja ensinou a gente, ela ensinou errado. E aí a gente acaba achando que tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Por isso, a gente precisa do dom do discernimento. Outra coisa também que o discernimento nos ajuda, ele ilumina a nossa mente. Ele ilumina, abre assim, dá um clarão. Sabe quando você está atendendo alguém e você não está entendendo nada que a pessoa está falando, e ali você pede, Deus, me ajuda.
Mas dá um clarão assim que você acaba entendendo a pessoa. O dom do discernimento, ele vai te ajudar a não ser enganado. E você vai entender quando a pessoa realmente está endemoniada, quando ali é um problema da alma dela, quando é caráter mesmo, né? Você vai entender quando ela está doente fisicamente. O dom do discernimento para nós, irmãos, pastores, líderes, intercessores, é algo que ajuda muito, muito. Muitas vezes eu ficava perdida mesmo, porque eu não estava entendendo. Quando eu aprendi, irmãos, nossa, que o Senhor é quem dá a sabedoria e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento, eu comecei a orar, irmãos, eu jejuei para Deus me dar discernimento. E eu fui professora, né? E quando você trabalha na educação, você tem ali uma sala com vários alunos, a gente acaba conhecendo. Quando chega um aluno, você fala, nossa, meu Deus, esse aí eu já sei. Você começa a aprender a lidar. Aí você fala, nossa, às vezes a gente se engana, né, irmãos? Mas assim, na maioria das vezes a gente acerta. Por quê? A experiência vai te trazendo isso. E a gente precisa buscar o dom do discernimento na medida que a gente vai tendo experiência no trabalho, na igreja. A gente vai aprendendo cada dia mais o dom do discernimento. O dom do discernimento, ele evita que a gente seja vítima indefesa das armadilhas do diabo. Por quê? Olha o que diz 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 2, do 12 ao 15. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com os que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural, olha só, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, esse discernimento, ele vai nos ajudar a não cair nas armadilhas espirituais. Porque às vezes você está ali só perdendo força, perdendo energia. O diabo, como eu disse para vocês, ele vem para roubar, matar e destruir. A primeira coisa que ele quer fazer é tirar a sua energia, viu? Tirar a sua força. Porque aí você vai ficando cansado, aí vem a pessoa de novo com aquela mesma coisa, a pessoa não muda, a pessoa não quer transformação, a pessoa não quer libertação. Tira as suas energias. Quando você tem o dom do discernimento, você não cai nessa armadilha espiritual. Você vai dizer para ele assim, olha filho, você quer libertação? Amém. Você não quer libertação? Então, eu não posso ficar aqui me desgastando. Como eu disse para vocês, não tem como você fazer uma libertação em quem não quer ser liberto. 3 perguntas que você deve fazer para quem quer realmente libertação. Você quer libertação? Você quer ser liberto mesmo? A pessoa falou que quer, então você vai entrar na guerra com ela. Segunda coisa, você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você? Você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você acredita nisso, aquele Jesus lá da cruz? Se a pessoa falar que não, então não tem como você fazer a libertação com ela. Porque só Jesus é que liberta. Quem morreu na cruz por mim e por você foi Ele. Ele pagou o preço por nós. Ele tem direito legal sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ninguém mais tem esse direito. Então, se eu não acredito que Ele que pagou o preço por mim, Ele pode me libertar, então não adianta eu querer. Você não pode fazer. Então, você tem que fazer o processo primeiro dessa pessoa, passar a entender isso. Quando ela passar a entender isso, aí você pode fazer a libertação com ela. Certo? Porque senão você vai se desgastar. A pessoa vai ficar ali naquele, tirando todas as suas energias, roubando de você toda a sua força espiritual, e você vai estar caindo numa armadilha. Vai perder as suas energias e você nem vai ajudar a pessoa a se libertar, e você não vai ter força para ajudar uma outra pessoa que também precisa de você. Então, primeira coisa, você quer ser liberto? Glória a Deus. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz por você? Amém.
e você aceitou Ele como Senhor e Salvador, é a terceira. A pessoa precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não adianta só falar, eu acredito. Tá, mas você quer Ele na tua vida? Porque, irmãos, acho que eu estou falando muito, mas a palavra diz assim, né? Que Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por você. Não tem outro meio de acontecer libertação na vida de alguém se não for por meio de Jesus Cristo. Então, por exemplo, aí você pode me perguntar assim, pastora, mas uma pessoa que não é não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, e ela vai lá na igreja, e aí ela passa mal, aí ela manifesta, e a gente expulsa os demônios dela. O que acontece? Ela vai ser liberta? Sim, irmãos, a gente vai expulsar os demônios dela. Se ela quiser naquele momento, ela vai ser liberta. Só que não vai durar muito tempo. Por quê? O que a palavra diz? Se a casa está vazia, o que acontece? Ele volta com mais 7. Então, você só expulsou o demônio. Não foi, a pessoa não foi liberta. Porque se ela abrir a porta de novo, vai entrar e ela vai ficar num estado ainda pior. Porque vai entrar mais 7 junto, né? Com aquele que saiu. Então, a gente faz, né? Não tem como, a pessoa chegou ali na igreja, a gente vai expulsar. Agora, quando eu falo o processo, é aquela pessoa que está indo sempre e fala, pastor, eu não estou bem, eu preciso aprender mais, eu preciso, como que fala, lidar com essas coisas que estão acontecendo comigo. Irmãos, quando é assim, você vai querer cuidar dessa pessoa, você vai querer ajudar essa pessoa, entendeu? O dom do discernimento não deve ser confundido com o espírito crítico, que é humano e não do Espírito Santo. Muitas pessoas têm um espírito crítico, né? Tem ali uma sabedoria, então, humana, mas a gente não pode confundir isso. É claro que um vai ajudar o outro, tanto a sabedoria humana quanto o dom do discernimento vai ajudar. Mas a gente não pode confundir, porque o dom do discernimento vem do Espírito Santo de Deus. É revelação que vem da boca de Deus, como eu acabei de ler. É uma revelação que vem da boca do Pai, né? E através de nós, aí, em nome de Jesus, quando nós pedimos, nós recebemos essa revelação. O dicionário teológico, publicado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ele explicita bem assim, ele fala bem legal sobre esse termo discernir. Para se discernir os espíritos, as faculdades humanas são insuficientes. Quando eu estou falando aqui da questão que não pode confundir com o discernimento, com o conhecimento humano, né, com a sabedoria humana. Para se discernir os espíritos, as faculdades humanas são insuficientes. É indispensável a capacitação do Espírito Santo de Deus. Então, é indispensável a capacitação do Espírito Santo de Deus. O discernimento de espíritos independe das operações intelectuais. Depende única e exclusivamente da iluminação divina de Deus. Então, vem de Deus. Não é verdade? O Gino está falando aí, a pessoa tem que, por si só, querer ajuda. Exatamente, a pessoa tem que falar, olha, eu não aguento mais, eu quero ser liberta, eu preciso dessa libertação. Esse é o grande passo, né, para a pessoa poder ter ajuda. Agora, não adianta a gente querer ir lá ajudar aquela pessoa, a gente falar assim, olha, vamos lá, você vai lá, eu sei que está passando por isso. Você pode até fazer isso, mas não quer dizer que a pessoa vai dar continuidade na libertação. Porque eu costumo falar uma frase, irmãos, né? Que eu sempre digo, não adianta nada, irmãos. Você está com o pé dentro da igreja, eu estou fora. Infelizmente, dentro da igreja, a gente tem muitas pessoas enfermas espiritualmente. Porque muitas delas têm um casinho com o diabo. Eu costumo dizer essa frase. Tem um casinho, sabe? Um casinho. Eu tô com Deus, mas eu tenho um casinho, só um casinho. De vez em quando, sabe? Eu faço umas coisas aí para agradar o meu corpo, agradar meus desejos. Eu tô com Deus, eu acabo de tocar e depois de tocar, eu vou pro barzinho. Aí lá eu tomo a noite toda, eu danço, eu faço coisas que, né, eu não vou abrir aqui muito. Paz do Senhor, Carlos Henrique, Deus abençoe, filho. Então, não adianta, irmãos. E aí depois
pessoas assim você vai ficar desgastando. Essa pessoa precisa querer, como o irmão Gino falou. Ela precisa querer ser liberta. Não adianta a pessoa estar com Deus e ter um caso com o diabo. Ter um caso com os demônios. Ter um casinho ali, um casinho. Não adianta. Você vai se desgastar. Né? É claro que a gente não vai sair julgando todo mundo. De jeito nenhum. Mas... como a gente está na igreja, né, eu estou falando aqui com todas as pessoas que estão na igreja, aparecer pessoas pedindo ajuda, a gente tem que pedir discernimento para Deus, para a gente não perder as nossas energias espirituais, não perder a nossa saúde também, perder noite de sono. Quantos aqui já não perderam noite de sono? Eu já perdi muita noite de sono, preocupado com as pessoas, quando eu não tinha essa sabedoria. Eu ficava sem dormir. Hoje não, irmãos. Hoje é muito difícil. Não vou dizer que não vai acontecer. É claro que sim. Mas hoje já não é tão... Eu já não sofro tanto com isso. Eu já tenho um pouco mais de habilidade para lidar. Não que eu sei tudo. Quando eu não sei também, eu chamo os universitários. Tem um monte de universitário que me ajuda para tirar as dúvidas daquilo que eu tenho dificuldade. A maioria entre nós, irmãos, tem dificuldade. Temos dificuldade, porque não é fácil lidar com aquilo que a gente não conhece. É difícil. Por isso a gente precisa do dom do discernimento. O discernimento de espírito independe das operações intelectuais. Depende única e exclusivamente da iluminação de Deus. A Camila está falando aqui, muitas vezes a pessoa abandona o processo. Exatamente. Ela abandona o processo, ela larga no meio do caminho. Quando ela volta, ela vai voltar como? Ela tem que começar tudo de novo. E a primeira coisa, você quer? Se não, deixa ela lá. Porque assim, a palavra de Deus diz, a gente não é deixar ela lá, a gente vai orar. Nós vamos continuar orando por ela, pedindo para que o Espírito Santo toque ao coração dela. A minha oração sempre é assim, Deus, onde essa pessoa estiver, envia anjo. Envia pessoas, ó Pai, para falar do teu amor. Faz de uma forma que essa pessoa se constranja com o pecado. Eu oro por ela, mas eu já não sofro mais como eu sofria antes. Né? Eu não vou deixar de viver por conta disso. Eu vou ajudar essa pessoa por meio de oração, por meio de jejum. Mas ela vai ter que escolher o momento certo. Porque se ela abandonou o processo de libertação, ela vai voltar talvez um estado pior do que o que ela já estava, né? Infelizmente a palavra de Deus diz que quando um demônio sai, aí limpa, a casa fica vazia. Depois, se ele retornar de novo e encontrar a casa, né? O que ele faz? Ele vem com mais 7 demônios ali. E aí, minha filha, meu filho, a gente sabe que a pessoa sofre bastante. Então, irmãos, nós não podemos confundir, né? Como eu falei, nós não podemos confundir o espírito crítico natural. Às vezes a pessoa olha ali, ela já tem um espírito crítico. Nós não podemos com o discernimento do Espírito Santo. Porque o discernimento do Espírito Santo, ele independe do intelectual do homem. Ele independe. Depende única e exclusivamente da iluminação divina de Deus. O nosso conhecimento, ele é agregado, né? Que nem hoje a gente está tendo aqui essa aula. E é agregado, né? A pastora iniciou o treinamento de libertação. O primeiro treinamento de libertação eu dei lá em Camargo Novo. Foi muito forte, né? E a gente vê como que o ardiloso, como diz John Wesley, ele chama o diabo de ardiloso, né? Como que o ardiloso, ele é sutil, irmãos. Como ele maltrata as pessoas, como ele judia das pessoas. Nós vamos agora também falar de um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês agora. Lucas 4:33, eu gosto sempre de dar exemplo para esclarecer um pouco mais. Lucas 4:33, 35. Jesus, irmãos, ele sabia quando o ardiloso era a causa da enfermidade. Ele sabia se a pessoa que estava com aquela enfermidade era uma enfermidade mesmo física ou era uma enfermidade demoníaca. Olha o que diz. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E exclamou em alta voz dizendo: que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és. Olha só, ele sabia. Ele fala: bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu dizendo: cala-te, sai dele.
o demônio, lançando por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Pedro também alerta Ananias e Safira. Ananias, porque encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Então aqui a gente vê alguém que está deixando mesmo, está endemoniado mesmo, que Jesus vê que aquilo ali era um demônio e ele expulsa o demônio daquela pessoa, mas Ananias e Safira deixou encher o coração. Deixou encher o coração, né? Deixou desejar mais. Uma hora nós vamos falar sobre Mamon. O Gino aqui tá, se a pessoa não quiser a libertação, fica uma carga espiritual muito pesada para a pessoa que está fazendo a libertação. Isso aí, Gino, é isso mesmo. A gente sofre porque a pessoa não quer, eu fico lutando, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu fui fazer a libertação numa pessoa uma vez e ela sempre manifestava espíritos de pombagira, sempre manifestava esses tipos de demônio. E aí, direto, não parava e estava fazendo a libertação. Aí uma área limpava, outra área limpava, outra área. Mas isso foi logo no início do trabalho aí. E aí, eu perguntei, né, quando aquele momento da entrevista que a gente faz, a libertação individual tem um questionário, uma entrevista, e eu perguntei para ela, como é que é essa questão de você receber esse espírito? Porque era demônio mesmo que ela recebia, essa pessoa. Como é que é essa questão de você estar com esse espírito aí, sempre tendo essa manifestação com esse espírito de pombagira, Maria Mulambo, esses demônios, como é que é isso? Você não quer ser liberto? Porque assim, eu preciso entender. E ela disse para mim assim, olha, de verdade, eu gosto. Esse espírito traz algumas coisas para mim. Porque essa pessoa já tinha trabalhado, já tinha vivido nessas situações. Eu gosto, eu sou vista, os homens me olham, né? Eu gosto. Então, o que acontece? A gente precisa entender isso. Por isso que você precisa entrevistar, você precisa conversar com a pessoa. Não adianta você ficar ali, só você, ali. Irmãos, não faz isso. Você vai se desgastar. Você não vai ter força. Depois de uma libertação como essa, você vai ficar sem força e você vai ficar achando que você é impotente, vai achar que você não consegue, que não é possível, e você consegue sim, porque em nome do Senhor Jesus nós conseguimos. Como eu disse, a única instituição na terra que tem autoridade sobre os demônios é a Igreja de Cristo. E você é a Igreja de Cristo, você tem autoridade sim. Tem autoridade, tem discernimento, é só pedir para o Pai que Ele dá discernimento para você. Cristãos, irmãos e irmãs, debilitados por espíritos malignos nas igrejas, não é coisa nova, viu? Não é coisa nova. As comunidades cristãs primitivas sofriam muito com esses ardilosos, né? Deturpadores da obra. Como eu acabei de falar, nós acabamos de falar aqui de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles eram líderes muito bem conhecidos na igreja, pessoas assim, usadas por Deus, e naquela época tudo era dividido, era dividido, só que você podia escolher, se você queria dividir, vendeu o seu terreno, um exemplo, você daria uma parte para a igreja, daria tudo para a igreja, você escolheria, ou então você falaria, não, esse aqui eu não vou dar. Ananias e Safira, para mostrar que eles davam, que eles dividiam, eles foram e combinaram entre eles. A gente dá uma parte, a outra parte a gente retém. E o que a palavra diz, né? Que Pedro, Atos 5:3, Pedro, ele chega e fala para Ananias, né? Primeiro vem ele, né? Aí pergunta para Pedro. Aí Pedro vai e ele pergunta, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Ele estava mentindo, falando que ele ia dar uma parte. Aquela parte, só que ele estava retendo a outra parte. Aí na hora, a palavra diz que ele cai ali. Aí vem a mulher, a esposa também vem e faz a mesma coisa. Então você vê que os dois estavam dentro da igreja, mostrando as pessoas boas, não, a gente está dando, a gente está fazendo, só que eles não estavam. Eles podiam ter falado assim, olha, a gente não quer dar essa parte nossa aqui, a gente não vai dar para a igreja, porque a gente tem um outro projeto, mas eles preferiram mentir.
Então, quem que é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? É o diabo. A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Então, eles preferiram mentir do que falar a verdade. Então, essa questão de espíritos malignos na igreja não é coisa nova. De pessoas que estão ali sendo... É coisa já velhas, né? E isso, a palavra diz que causaram grande confusão na igreja de Cristo, desvirtuando principalmente os novos da fé. Porque se você tem uma pessoa na igreja que está há muito tempo na igreja, é o que eu falei domingo na palavra, que tempo de igreja, irmãos, não quer dizer que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Trabalhar muito tempo, eu trabalho já há anos na igreja, eu estou 30 anos, tá, mas muito bom. Mas isso não quer dizer que a pessoa está cheia de Deus. Isso não quer dizer que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Isso não quer dizer que o caráter dessa pessoa está transformado. Não quer dizer. Infelizmente, a gente tem aí visto que é assim mesmo. Algumas igrejas, irmãos, infelizmente se mostram inocentes. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Isso é muito sério. Infelizmente, como nos primórdios, algumas igrejas se mostram inocentes quando aceitam de forma passiva qualquer manifestação aparentemente sobrenatural dentro da igreja. Aceita. Quem me conhece sabe que eu sou avivada, gosto dos frutos do Espírito, mas a gente tem que estar atentos, irmãos, porque nem toda manifestação sobrenatural dentro da igreja, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. E a igreja que eu vim de Camargo Novo, quando eu cheguei lá, era uma igreja muito assim, pentecostal mesmo, né? Tanto que a igreja lá tinha um apelido de Metobleia. A igreja de Camargo Novo que eu saí, Metobleia, porque era uma mistura de metodismo com o povo do assembleiano. Tinham muitos assim, com esse pensamento lá. Só que a gente precisou trabalhar o equilíbrio, porque o Espírito Santo ele tem equilíbrio. Então a gente precisa trazer esse equilíbrio para dentro da igreja. A gente tem que querer o Espírito Santo de Deus, sim. Querer as manifestações do Espírito, sim. Mas, né, quando eu cheguei lá, acontecia da pessoa sair rodando dentro da igreja, da ponta até o fim. Sair rodando dentro de toda a igreja. Eu falei, aí negócio aí. E aí a gente já tem uma experiência, aí é onde a gente fala, aí já tem um pouco de meninice. Isso daí é ruim? Não, irmãos, a gente tem que ensinar. É melhor uma pessoa estar ali rodando no espírito do que estar na rua fazendo coisa errada, se prostituindo, usando droga. Aí cabe ao pastor ensinar, cabe ao pastor, a pastor em amor, ali, explicar que é preciso ter o discernimento, que é preciso buscar o equilíbrio. E aí depois essas pessoas aprendem, nem elas querem, né? Quando elas veem alguém, tem que ajudar aquele irmão ali, tem que ajudar aquela irmã ali. Por quê, irmão? A vontade de ter o Espírito Santo é tanta que aí a gente às vezes acaba dando uma extrapolada. Mas tudo isso, a gente em amor, a gente vai tratando, a gente vai ensinando, vai pegando maturidade, vai pegando equilíbrio, e aí o Espírito Santo, irmãos, fica à vontade. Não sei se tem mais alguma pergunta aí. Se tiver mais alguma pergunta, vocês fazem, que eu já estou aqui quase acabando. A maioria entre nós não tem consciência, irmão e irmã, da grande quantidade de atividades espirituais que ocorrem ao nosso redor. É muita coisa. O dom de discernir ou distinguir nos permite um preciso olhar nessa dimensão invisível, que é uma dimensão invisível. Então, o dom do discernimento ele vai nos dar capacidade de avaliar as diversas situações. Talvez nenhum outro dom, irmãos e irmãs, seja tão necessário na igreja nos tempos de hoje, como o discernimento. Olha, eu digo para vocês, nessa época em que nós estamos vivendo, igrejas que têm se transformado em potenciais aí de shows, aí, coisas que a gente tem visto, conturbando a mente dos descuidados. Pessoas descuidadas acabam recebendo coisas e aí depois vem pra gente doente. A gente tem tratado pessoas, irmãos, pessoas doentes, por conta dessa questão de não ter ali um discernimento de entender as coisas. Às vezes tem gente também que quer buscar, né? E aí acaba recebendo também. Não podemos esquecer que a palavra de Deus nos aconselha.
1 João 4:1. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Discernimento para tudo. Irmãos, olha, eu aprendi que o altar do Senhor não é qualquer pessoa que pode subir. Porque o altar do Senhor não é lugar de tratamento. Às vezes, as pessoas, né, para poder chamar, para poder trazer, ela fica ela dá oportunidade, ela chama e começa a colocar um monte de gente no altar do Senhor. E às vezes essa pessoa, ela tá ali, mas ela não tá apta para estar. Porque o altar do Senhor é um lugar sagrado. Eu digo também que a igreja de Cristo não é um lugar comum. As pessoas entram na igreja como se fosse um lugar comum, um cinema, que ela senta lá e vai assistir um filme. Não, a igreja de Cristo é o lugar onde a glória de Deus habita. A igreja de Cristo é um lugar onde nós vamos ser curados, tratados, onde nós vamos falar com Cristo, ouvir a voz de Cristo. Então nós não podemos deixar que a igreja de Cristo seja um lugar qualquer. E o altar do Senhor, muito menos. Muito menos, né? A gente precisa saber quem é que sobe no altar. Às vezes as pessoas até me achavam chata em Camargo Novo, porque não era qualquer um que subia no altar para pregar. Não. Eu primeiro tenho que conhecer, eu tenho que saber. Ah, a gente quer trazer fulano, quer trazer Bertano. Tá, quem é essa pessoa? Preciso ver. Porque assim, eu sou pastora da igreja, eu tenho responsabilidade pelo altar. Eu me consagro, eu oro, eu jejuo, a equipe também. A gente sempre trabalhou muito nessa questão de orar, de jejuar. A gente está ali preparando o altar do Pai. Aí de repente vem alguém de fora, porque tem um grande nome. Sobe lá e a gente não sabe depois o que pode acontecer. Então, a gente não pode. A gente precisa pedir discernimento para Deus, até quem a gente vai convidar para subir no altar. Discernimento para Deus, quem vai nos discipular. A gente precisa sempre pedir o discernimento. Devemos orar e pedir a Deus discernimento para cada situação no nosso ministério. Você tem pedido discernimento para Deus? Qual o caminho do ministério? Ou qual o ministério que Deus vai colocar você? Ou se você já está em algum, você tem pedido discernimento para Deus? Você tem pedido, quando você vai orar por alguém? Peça discernimento ao Senhor. Quando você vai acompanhar alguém, como eu já falei lá no início, discernimento, Deus. Eu vou começar a discipular essa pessoa agora, Deus. Eu não conheço, eu estou conhecendo, ou eu conheço, mas eu preciso de discernimento para acompanhar ela. Quando, irmãos e irmãs, nós recebemos uma revelação do Espírito Santo, ou de alguém que diz que foi o Espírito Santo de Deus, a gente precisa de discernimento. Eu recebo uma revelação. Quantos de vocês já não receberam revelação? Né? Aí a gente, meu Deus, será que é mesmo? Senhor Jesus. Você precisa de discernimento para entender aquela revelação. Então, e esse discernimento, ele é Deus que dá. Esse é um dos dons mais importantes, como eu disse. Na hora do acompanhamento, na libertação de alguém, para discernir se a pessoa está sob a ação de demônios, ou se trata de uma questão de enfermidade da alma, ou se é uma enfermidade do corpo, como eu falei. Tem enfermidades do corpo que dá umas alterações hormonais na pessoa, e aí você acha que a pessoa está endemoniada, e não é. Então, a gente precisa saber isso. Então, o discernimento que vai nos ajudar. E também se é questão de caráter. Se a pessoa está com um caráter deformado. O discernimento vai nos ajudar. Lembrando que nem sempre que uma pessoa está doente, espiritualmente, se trata de demônios, como a pastora já falou. Pode ser um problema orgânico ou um problema psicológico. E quando a gente recebe esse discernimento, a gente aprende. Já estou quase concluindo. Eu vou dar um exemplo aqui bíblico de discernimento. Está lá no livro de Atos 16, 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava ali fazendo um papel de adivinhadora. Mas quando ela via os homens de Deus passar, ela gritava: estes homens!
que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E a palavra diz que isto ela fez por muitos dias. Olha só. Eles passaram uma vez, passaram outra vez. Eu creio que ele orou e falou, Deus, me dá discernimento. Se for demônio, que eu vou expulsar. Se não for demônio, me dá discernimento em nome de Jesus. Porque ela está lá adivinhando. Ele passou um dia, passou outro dia. Aí a palavra diz que Paulo voltou, mas isso depois de muito dia, e disse... Voltou e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, saia dela. E na mesma hora o demônio saiu. Mas o Paulo não fez na primeira vez. Por que será que ele não fez na primeira vez? Porque ele não discerniu ali imediatamente. Se ele tivesse discernido imediatamente, ele já tinha ido e expulsado. Às vezes acontece com a gente também. Você está acompanhando uma pessoa, a primeira vez, a segunda, e aí você não entendeu. Mas aí... Você orando e pedindo discernimento a Deus, Deus vai te dar. E se for demônio, com uma palavra só. Eu falo muito alto, já é da família isso. A gente, na minha casa, se reunir todo mundo e começar a conversar, parece que a gente está brigando. Mas, expulsar demônio, você não precisa gritar, viu? Na hora de expulsar demônio, é a autoridade. É a autoridade que faz isso. Né? Às vezes a minha voz é alta, então eu estou falando, mas falar alto é uma coisa, gritar é outra. A gente tem que ter autoridade em Cristo, discernimento. Geralmente quando você está num momento não é bom nunca esteja só, sempre 2 ou 3, sempre. Enquanto um está orando, o outro está cobrindo, né? E pedindo discernimento para Deus. Amém? Conclusão. Precisamos ter discernimento e para isso devemos pedir a quem pode nos dar. Provérbios 2, do 1 ao 6, né? Como eu disse, só Deus pode nos dar. Meu filho, se você aceitares minhas palavras, guardar no seu coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, buscá-la-á, com quem busca tesouro escondido, então você entenderá que é o temor do Senhor e achará conhecimento em Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria e da sua boca procede conhecimento e o discernimento. Então, sabe quando a gente procura o ouro, procura a prata, a gente não quer, a gente não deseja? Irmãos, deseja sim o discernimento de Deus. Peça a Ele esse discernimento para tudo na sua vida, para tudo. Uma situação na sua casa, com seus filhos, uma situação na igreja, uma situação, como eu digo, todos nós que estamos envolvidos na obra precisamos do discernimento. Peça a Deus discernimento, porque é Ele que vai nos ajudar. É o discernimento que vai nos ajudar a discernir aquilo que a gente não entende. Né? Que você possa, meu irmão e minha irmã, tomar posse de quem você é para Deus, tomar posse do seu ministério, do seu chamado, não temer, não tema, não temas porque o Senhor é com você. Se Deus te chamou para esse trabalho, seja na intercessão, seja para a libertação, seja para o louvor, né? No treinamento de intercessão, a gente tem uma parte especificamente para os adoradores, especificamente, porque todo adorador é um intercessor e muitos não sabem disso. Que por meio do som do teclado, por meio do som do violão, da voz, ele pode libertar alguém, ele pode ajudar alguém. Amém? Eu não sei se tem alguma pergunta, a gente vai encerrar aí. Se vocês querem dar alguma opinião para o próximo tempo que a gente vai continuar. Hoje a gente fecha essa aula pedindo a Deus discernimento. Pedindo a Deus discernimento para que todo libertador, intercessor, pastor, líderes, tenha esse discernimento para poder fazer a obra do Senhor de uma forma melhor, também não se desgastar, não adoecer, não se cansar, porque o diabo veio mesmo, irmão, para roubar nossa energia. Então a gente precisa distinguir quando é ele que está por trás de alguém querendo roubar as nossas energias e quando não é. Não, então a gente não pode... como que eu posso dizer? A gente tem que cuidar do templo, né? Do nosso templo, o templo do Espírito Santo, para a gente poder cuidar das pessoas melhor. Amém?
Então, eu vou orar com você e que Deus possa te alcançar nessa hora. Se você tiver alguma ideia, talvez você não pensou ainda, você pode falar comigo depois, pode colocar aí que a gente vai estar pensando em como fazer as próximas aulas, amém? Espero que tenha ajudado vocês essas 5 aulas, quem conseguiu assistir as 5 aulas aí, que tenha recebido discernimento de Deus, que tenha recebido conhecimento também, porque a gente precisa conhecer, né? Para poder fazer a obra do Senhor melhor, amém? Eu vou orar com você então, para que o Espírito Santo de Deus te dê discernimento nesse tempo. Talvez você esteja precisando de discernimento hoje, para discernir a situação que você está vivendo. Talvez você precise de discernir também a situação de alguém que está te procurando e que você está cuidando e você não está conseguindo discernir, está desgastando você, está tirando todas as suas forças e você já não sabe mais o que fazer. E preste atenção, talvez o discernimento de Deus não vai estar de acordo com o que você quer. Talvez o discernimento de Deus vai te dar uma direção que às vezes você vai ter que ser um pouco duro, mas se for de Deus, Ele vai te dar paz para fazer. Ele vai te dar tranquilidade. Amém? Vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo libere discernimento sobre a sua vida, seu ministério. Libere também discernimento para nós entender essa época que nós estamos vivendo. Eu ouvi uma palavra hoje do bispo João Carlos, que ele disse assim: a crise, toda crise, é uma oportunidade para algo novo. Essa crise que nós estamos vivendo está abrindo muitas oportunidades para coisas novas de Deus na nossa vida. Está abrindo oportunidade para coisas novas de Deus na igreja de Cristo. O que está acontecendo hoje aqui, eu dando uma aula assim para vocês, é coisa de Deus, irmãos, é por conta da crise. Então a crise está abrindo essa oportunidade aqui. Que nós possamos entender e discernir, pedir para Deus discernimento, para a gente poder, depois dessa crise, saber bem direitinho o que nós vamos fazer com tudo que aconteceu e com o que vai acontecer daqui à frente. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, quero colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Pessoas aí que estão aí desejosas, ó Pai, de aprender um pouco mais nessa área de libertação, intercessão, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar capacitando, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar abençoando e que o Senhor venha, como a Tua palavra nos ensinou hoje, Pai, que a sabedoria vem do Senhor, o discernimento sai da Sua boca, Pai. Então nós te pedimos em o nome de Jesus, ó Pai, libera sobre nós o discernimento que vem da Tua boca, em todas as situações, ó Pai, que nós formos viver, situações de acompanhamento, situações para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, que o discernimento do Senhor chegue até nós. Pai, não nos deixe errar. Não nos deixe errar por falta de discernimento. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a distinguir entre o certo e o errado. Que o Senhor nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a não julgar, ó Pai, precipitadamente por falta de discernimento do Senhor. Que o Senhor nos dê calma, o Senhor nos dê tranquilidade e, acima de tudo, fé para entender que é o Senhor que vai dar a revelação real daquilo que nós devemos fazer e do que nós devemos decidir. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas, ó Pai, que estão sendo acompanhadas por pessoas que estão assistindo esse áudio, esse vídeo, todas as pessoas, ó Pai, que estão sendo cuidadas, tratadas, que o Senhor também possa já, em nome de Jesus, alcançá-las com libertação. Alcança, Pai, com libertação todos aqueles e aquelas que nós temos colocado diante do Senhor, temos orado, temos pedido para que o Senhor liberte, Deus. Aquelas pessoas que ainda não entenderam, Senhor, que ainda continuam, Senhor, naquela situação em cima do muro, não sabe se vem para a igreja, se vai para o mundo, Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus a nossa oração possa alcançá-la, que o Teu Espírito Santo toque ao coração, para que essas pessoas possam ser transformadas, ó Pai. Ó Deus, mas enquanto isso não acontece na vida delas, não permita que nós venhamos nos desgastar espiritualmente, nos cansar espiritualmente, porque a Tua palavra diz que há muita gente precisando de nós.
Grande é a seara, e poucos são os ceifeiros, e com uma seara tão grande, nós não podemos nos desgastar, ó Pai, com uma pessoa só, com tantas outras precisando de uma palavra, de um aconselhamento. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, dê discernimento para todos nós, para que nós possamos fazer a tua obra da melhor maneira. Todo cansaço espiritual agora eu peço que o Senhor tire, ó Pai, da vida dos teus filhos e filhas, todo desgaste, Pai, que a falta do discernimento gerou, em nome de Jesus, ó Pai, e que o Senhor dê agora um alívio, que o Senhor dê um descanso, que o Senhor dê paz a todos e todas, ó Pai, que tem pedido ao Senhor esse discernimento, essa paz, essa tranquilidade, em o nome de Jesus. Amém, amor. Amém. Amados e amadas do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa continuar abençoando vocês, que vocês possam continuar aí desejando cada dia, cada momento, crescer mais e mais. E aí a gente vai orando, se você tiver alguma sugestão você manda, tá bom? Para que a gente possa na próxima aula, aí eu vou chamar algumas pessoas aí para me ajudar também. Posso ouvir um amém aí, Giselma? Ó, online dá para você fazer de boa. Nas próximas aulas aí, vão estar comigo aí, tem umas irmãs aí que trabalham na libertação. E a gente pode estar chamando aí para fazer uma live, alguma coisa assim, para dar aulas também. Amém? Eu vou encerrar então, abençoando vocês e crendo que o Espírito Santo de Deus liberou discernimento sobre a tua vida. Amém? Semana que vem, os estudos bíblicos continuam, agora com o Everson, professor Everson, que ele vai estar dando aulas. Eu não sei ainda direito o tema que ele vai fazer, ele estava jejuando, orando, pedindo para Deus. Ele vai trabalhar temas bíblicos, né? Estudos bíblicos. Nada a ver com libertação, nada a ver com cura. Aí agora vamos trabalhar um pouco mais, estudar a palavra, amém? Esse mesmo horário, às 19h30, ele estará conosco aí, trazendo o ensinamento da Bíblia. Aí você que gosta de estudar a palavra de Deus, não perde não, que vai ser bênção. O professor é formado na Faculdade de Teologia Metodista, ele não é pastor, mas ele é formado, estudou, e se formou em teologia. Então ele tem um conhecimento bacana que dá pra gente acrescentar. Amém? A gente troca, né? Um ensinando o outro. Amém? Deus abençoe a todos e todas, que vocês tenham uma noite abençoada, que a bênção do Senhor e o discernimento de Deus venha sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Boa noite.